Existem lugares do mundo que não são apenas casas ou residências, mas também símbolos de riqueza e poder. Aqui, o preço de 1 metro quadrado de terra é tão valioso quanto uma casa inteira em outro país. Desde pequenos principados na Europa até as modernas megacidades na Ásia, cada um tem uma razão única para ser extremamente caro para viver aqui. Neste vídeo, vamos detalhar os 15 lugares mais caros do mundo e também descobrir o que esses lugares têm, porque são tão caros para as pessoas ricas. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva, isso significa muito para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 15, Mônaco. Um pequeno paraíso à beira da Riviera Francesa, esse é o Mônaco. Mesmo sendo apenas pouco mais de 2 km², é o segundo menor país do mundo. Mas, apesar de seu tamanho, o custo de vida aqui é extremamente alto. Imagine, os apartamentos em locais privilegiados como Monte Carlo podem custar mais de $50 mil por metro quadrado ou em reais, R$ 2.750.000. Isso é só por metro quadrado. Em um apartamento no último andar, o valor pode chegar a centenas de milhões de dólares. Não é apenas riqueza que está em jogo aqui. Cheio de cassinos de luxo, portos exclusivos para iates e, claro, o famoso Grande Prêmio de Mônaco, que atrai os mais ricos de vários países. De acordo com relatórios imobiliários, Mônaco lidera o ranking global de imóveis há mais de uma década, superando cidades como Londres, Nova York e Hong Kong. Mesmo um estilo de vida simples aqui ainda é caro. Desde a comida, supermercado até o transporte, os preços são mais altos em comparação com países vizinhos como França e Itália. Devido à densidade populacional, com 39 mil pessoas em 2 quilômetros, a habitação é limitada e a demanda muito alta. O governo também é rigoroso com os requisitos de residência. É preciso investir um valor alto para se tornar residente. Eles não pagam imposto de renda, mas há compensação para isso. Alto imposto sobre transferência de propriedade, seguro e taxas para escolas particulares e clubes. Mesmo com projetos de recuperação como o Portier Cove para criar moradias, elas se esgotam rapidamente. Isso prova que Mônaco não é apenas um lugar para morar, mas um símbolo de status para aqueles que podem pagar por esse nível de luxo. Número 14. São Francisco. Na América, São Francisco é uma das cidades mais caras para se viver, especialmente em áreas como Pacific Heights e Nob Hill. A proximidade com o Vale do Silício, centro da tecnologia, tem grande impacto. Por isso, a demanda é alta e os preços das casas são elevados. Segundo a Associação de Corretores de Imóveis da Califórnia e a Zillow, o preço médio de uma casa aqui supera $1,3 milhão americanos. Em áreas privilegiadas, não surpreende que vendas atinjam de 10 a mais de $30 milhões, especialmente com vista para a Bay Area ou Alamo Square. Não só as casas são caras, comida, supermercado e transporte também custam mais que a média nacional. Os restaurantes nos famosos bairros de Mission District ou Soma, especialmente aqueles com nome na cena gastronômica, têm preços que não são facilmente acessíveis para a pessoa comum. A maioria dos residentes aqui são profissionais de tecnologia, vindo de grandes empresas como Google, Apple e Meta. O problema associado a isso é a gentrificação. Isso significa que, devido à entrada de mais trabalhadores ricos, os residentes anteriores que não conseguem acompanhar o custo de vida estão sendo substituídos ou expulsos. Mesmo com correções de mercado e mais pessoas trabalhando em casa, a demanda por imóveis de primeira linha continua forte, principalmente em locais com vista para o mar ou o horizonte da cidade. Despesas e desafios sociais, como a falta de moradia e a desigualdade de renda. São Francisco continua sendo a escolha principal para aqueles que podem pagar pela combinação de conveniência urbana, oportunidades tecnológicas e estilo de vida de classe mundial. Desde instituições culturais como o Museu de Arte Moderna de São Francisco, até os passeios de vinho no Vale de Napa. Número 13, Paris. Quando você ouve a palavra Paris, imediatamente pensa em cultura, beleza e romance. Mas, por trás das luzes coloridas da Torre Eiffel e dos edifícios históricos, também é uma das cidades mais caras para se viver no mundo. Principalmente no 7º e 16º arrondissement,
No 7º arrondissement ficam a Torre Eiffel e apartamentos de luxo com vista para o Sena. Segundo imobiliárias como a Knight Frank, os preços podem subir aqui. Um penthouse com vista perfeita para a Torre Eiffel vale milhões. O 16º arrondissement tem sido há muito tempo a casa de embaixadas e famílias proeminentes. Não é apenas a casa que é cara aqui. O custo de vida simples, como supermercado, transporte e refeições fora, é mais alto que na maior parte da Europa. Lembre-se, Paris também tem mais de 100 restaurantes com estrelas Michelin que podem custar centenas de euros por pessoa. Além da riqueza e opulência, o grande atrativo da cidade é ser o centro de arte, moda e gastronomia. A Semana de Moda de Paris, o Louvre e a Catedral de Notre-Dame são apenas algumas das razões pelas quais, apesar do alto custo, muitos desejam morar aqui. A construção em Paris Central é rigidamente regulamentada. Isso significa que o novo desenvolvimento é limitado para manter o caráter do lugar. Por isso, os preços seguem altos e o fornecimento é limitado. Para aqueles que podem pagar, viver no centro de Paris não é apenas sobre a localização, mas sobre o prestígio e o estilo de vida que acompanha. Número 12, Londres. No coração do Reino Unido, Londres tem distritos que parecem outro mundo quando se trata de preços de imóveis. Knightsbridge, Mayfair e Kensington são alguns dos lugares mais exclusivos. E é aqui que você encontrará alguns dos endereços mais caros do planeta. Em Knightsbridge, você encontrará a famosa loja de departamentos Harrods e os apartamentos de luxo com vista para o Hyde Park. Em Mayfair, por outro lado, um antigo local da aristocracia. Você verá a combinação de... Segundo relatórios, o preço aqui pode passar de 30 mil libras por metro quadrado. Os compradores não são só locais. Compradores ricos da Europa, Oriente Médio, Ásia e América do Norte estão investindo aqui. Para eles, Londres é um lugar seguro e estável para o dinheiro. Além de ser um portal para as finanças globais, não é apenas a casa que é cara. Até comida, compras e serviços nesses locais são adaptados ao gosto da elite. Os restaurantes e boutiques aqui são todos de alto padrão. E até a associação a alguns clubes privados tem taxas anuais muito altas. Apesar da desaceleração do mercado em Londres por questões políticas e econômicas no fim dos anos 2010, os preços do luxo seguiram firmes. Muitas propriedades aqui são edifícios listados, protegidos por causa de sua história e arquitetura. Portanto, o redesenvolvimento é limitado e a demanda continua alta. Viver em Knightsbridge ou Mayfair é mais do que apenas ter uma casa. É uma combinação de tradição, luxo moderno e acesso a instituições culturais e financeiras que tornam Londres uma das residências mais prestigiadas do mundo. Número 11, Singapura. No extremo sul da Península Malaia encontra-se Singapura, uma pequena ilha com reputação de ser uma das cidades mais caras para se viver no mundo inteiro. O terreno disponível é limitado, então cada metro quadrado tem valor de ouro. Na Orchard Road, há vários shoppings de luxo, hotéis 5 estrelas e condomínios em arranha-céus com preços acima de 4 mil dólares por pé quadrado. As unidades de cobertura chegam a valer de 10 a 10 milhões. Se você prefere um estilo de vida à beira-mar, há a Sentosa Cove, uma comunidade exclusiva onde existem docas privadas para cada proprietário de casa. Mas claro, isso tem um preço. Um dos mais altos custos de vida em todo o mundo. Em Singapura, tudo é caro, dos veículos com altos impostos e certificados a bens importados, saúde e educação privadas. Em troca, há ordem, limpeza, pouca criminalidade e infraestrutura de alto nível. Também não impõem imposto sobre ganhos de capital e as taxas de imposto de renda são baixas em comparação com outros países. Por isso é popular entre os ricos e grandes empresas. Moradores comuns têm opções mais acessíveis oferecidas pelo Housing and Development Board. Mas, se estamos falando de propriedade privada em Orchard ou Sentosa, poucos podem acompanhar os preços. Singapura simboliza a elite da liberdade.
Não que se juntar mostrar para todos apenas aqueles que foram ouvidos dos ciclópicos que não querem os panfletos do número 10 Zurique. Se existe uma cidade que une paisagens de cartão postal e força financeira mundial, é Zurique, na Suíça. Ar limpo, transporte eficiente e alta qualidade de vida. Mas em troca, também é um dos lugares mais caros para se viver no mundo. Nos distritos principais com vista para o Lago Zurique, os apartamentos de luxo e as vilas custam milhões de francos suíços. Mesmo um simples apartamento de 2 quartos no centro da cidade pode chegar a mais de 3 mil dólares americanos de aluguel por mês. Comida e serviços também são caros. Mesmo em um jantar casual, os preços são mais altos em comparação com a maioria das capitais europeias. Inclua também os custos com importados, saúde e cuidados infantis. Zurique é a casa de grandes bancos, companhias de seguros e da Bolsa de Valores suíça, razão pela qual os salários aqui também são altos. Mas mesmo com altos salários, o alto custo de vida consome tudo. Para estrangeiros, é ainda mais difícil pela força do franco suíço frente a outras moedas. Também existem limitações para estrangeiros na compra de propriedades, o que torna o mercado mais controlado e menos especulativo. Por isso, os preços seguem estáveis apesar da incerteza econômica global. Para quem pode, Zurique é mais que um local de trabalho, é um espaço de alto padrão de vida, pacote, acesso aos Alpes suíços para esquiar, instituições culturais e uma cidade que está sempre no topo da lista das cidades mais habitáveis. Para a maioria, viver aqui para sempre seguirá sendo só um sonho. Número 9, Genebra. À beira do lago Genebra, cercada pelos Alpes e montanhas Jura, Genebra destaca-se pela diplomacia, bancos e luxo. Aqui ficam importantes organizações internacionais, como o Escritório das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Mas, em troca deste prestígio, Genebra também é uma das cidades mais caras do mundo. As propriedades com vista para o lago ou perto do centro histórico, chegando a mais de 20 mil dólares americanos por metro quadrado. E se estamos falando de vilas, elas são raras e caras. Não são apenas as casas que têm preços altos. Até mesmo uma simples refeição fora de casa é cara. Mesmo em restaurante médio, o gasto é cerca de 30 francos suíços por pessoa. Se for um jantar sofisticado, pode chegar a algumas centenas de francos por noite. O transporte também é caro se você tiver um carro. Gasolina, imposto de veículos e estacionamento são caros. Mas a maioria dos residentes depende do transporte público subsidiado que está incluído em alguns impostos locais. O mercado imobiliário aqui é apertado porque o espaço entre o lago e a montanha é limitado. Existem também políticas de zoneamento e conservação que impedem o excesso de desenvolvimento, mantendo os preços altos. Mesmo assim, a procura de diplomatas expatriados e elites globais permanece alta. Em Genebra, você não está apenas pagando pelo prestígio, você também está pagando pelo acesso a um local, uma cidade segura, organizada e com uma qualidade de vida que está entre as mais altas do mundo. Obrigado, número 8, Tóquio. No coração do Japão encontra-se Tóquio, uma cidade que une tradição e tecnologia. Também é uma das cidades mais caras da Ásia, especialmente nos distritos centrais como Minato, Shibuya e Chiyoda. De acordo com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, o preço dos imóveis de primeira linha aqui pode ultrapassar 2 milhões de ienes por metro quadrado. Isso equivale a 14.000 a 15.000 se for um apartamento de luxo com vista para a Tokyo Tower ou Shinjuku Skyline, o valor é de milhões. Até mesmo o aluguel é alto. Nos apartamentos de alto padrão em Minato e Shibuya, você pode pagar de 3.500 a 4.000 dólares americanos por mês. Até as compras de supermercados são caras, pois muitos produtos são importados e o Japão tem pouca terra agrícola. Embora a rede de trens deles seja de classe mundial e mais prática do que ter um carro, ainda há custos de estacionamento, seguro e inspeções regulares se você tiver um veículo. Tóquio não é apenas a capital política e econômica do Japão. Também é a casa de grandes corporações, bolsas de valores e gigantes da mídia. Apesar do alto custo, muitas pessoas ainda vêm morar aqui pela segurança, limpeza e infraestrutura. Após a bolha econômica dos anos 1980,
e a queda dos preços dos imóveis, o mercado voltou a crescer nos últimos anos. Especialmente após os preparativos para as Olimpíadas de Tóquio em 2021, para aqueles que podem gastar, viver no centro de Tóquio oferece uma combinação única de conveniência moderna, cultura rica e um estilo de vida raramente encontrado em outras partes do mundo. Número 7, Nova York. Na América, nada se compara à cidade de Nova York quando se trata da combinação de prestígio, energia e custo de vida. Especialmente no distrito de Manhattan, onde lugares como Tribeca, Central Park South e Upper East Side quase se tornaram símbolos de vida luxuosa. Aqui, o preço médio de uma casa é de aproximadamente $1 milhão americanos. Mas se estivermos falando de propriedades de alto padrão, pode facilmente ultrapassar os 20 milhões. Existem coberturas que são vendidas a preços recordes, como a do 220 Central Park South, que chegou a mais de $100 milhões americanos. Mesmo um pequeno apartamento de um quarto pode custar alguns milhares de dólares por mês de aluguel. O custo geral de vida também é alto, desde a assistência à infância e à educação privada, que podem ultrapassar $50 mil americanos por ano por criança, até a alimentação e transporte. Apesar de o metrô ser mais barato que outros transporte, muitos residentes ainda usam táxis e serviços de carona, o que aumenta os custos mensais. A oferta de moradia tornou-se ainda mais limitada devido às regulamentações de zoneamento e à alta demanda de investidores locais e internacionais em busca de ativos estáveis. Mesmo que a pandemia de Covid-19 tenha afetado o mercado, ele se recuperou rapidamente em 2023, especialmente no segmento de luxo. Você está pagando em Manhattan? Não é só uma casa, mas também acesso ao Central Park, restaurantes renomados, centros culturais e a energia única da cidade que nunca dorme. Para quem pode, o preço é pequeno diante do prestígio e da experiência de viver em uma das cidades mais importantes do mundo. Número 6, Hong Kong. Se há uma cidade que se compara a Mônaco em termos de falta de espaço habitável, essa é Hong Kong. Embora seja maior em tamanho, é composto quase inteiramente por montanhas e terrenos íngremes, limitando o espaço para a habitação. Em áreas de luxo como The Peak e Central District, o preço dos apartamentos Prime pode ultrapassar americanos 25 mil dólares por metro quadrado. Vendas de vários milhões de dólares são normais aqui. Até os nanoapartamentos com menos de 200 pés quadrados continuam caros por causa da localização. De acordo com relatórios imobiliários, o aluguel de uma unidade de luxo de 3 quartos em uma localização central pode ultrapassar 10 mil dólares americanos por mês em compras de supermercado e refeições fora, especialmente produtos importados. Espere pagar o dobro ou triplo do que em outras cidades da Ásia. A mudança política e econômica também tem um efeito. Em Hong Kong, uma grande parte da renda dos residentes é consumida pelos custos de moradia. Para os empresários ricos e profissionais expatriados, Hong Kong continua sendo uma atração devido ao acesso global aos negócios e ao alto padrão de serviços. Apesar do pequeno espaço e dos altos preços, continua sendo uma das cidades mais dinâmicas do mundo, onde o luxo urbano está concentrado em prédios altos que surgem em meio a um terreno limitado. 5. Sydney. Na Austrália, Sydney lidera quando se trata de alto custo de vida e imóveis, especialmente em áreas exclusivas como os subúrbios orientais, como Point Piper e Double Bay, e nas áreas à beira-mar com vista para o icônico Porto de Sydney. De acordo com relatórios imobiliários, os preços aqui podem ultrapassar 20 mil dólares australianos por metro quadrado. Mansões à beira-mar e coberturas custam de 10 a 10 milhões mesmo só para alugar. Ainda é alto. Em Sydney interior, o aluguel semanal mediano para uma casa é mais de 1.000 dólares australianos, e ainda mais caro se for à beira-mar ou perto de Bondi Beach. O custo de vida aqui também é alto no geral. A comida nos restaurantes de alta classe no Porto tem preços de jantar de luxo internacional. Sobre transporte, tem um bom sistema público com trens, ônibus, balsas e light rail.
Porém, se viaja muito, os custos sobem rápido. Há também custos adicionais com combustível, pedágios e estacionamento se você tiver seu próprio carro. Como centro financeiro da Austrália e porta de entrada para a Ásia-Pacífico, a demanda é alta entre elites locais e estrangeiros. Apesar das políticas governamentais para controlar o mercado, os preços aqui permanecem estáveis e altos. Para aqueles que podem, Sydney é mais do que apenas uma bela vista. É um pacote de estilo de vida que inclui prestígio global e acesso a um dos mais belos ambientes costeiros urbanos do mundo. Número 4. Los Angeles. Nos Estados Unidos, Los Angeles é conhecida não apenas como a casa de Hollywood, mas como um centro de riqueza e alto custo de vida. Em lugares como Beverly Hills, Bel Air e Malibu, você encontrará algumas das maiores e mais caras casas de todo o país. Em Beverly Hills, especialmente no código de endereçamento postal 90210, é comum encontrar mansões avaliadas em mais de 3 milhões de dólares americanos, enquanto as propriedades ultra luxuosas podem chegar a 50 milhões ou mais. No Triângulo de Platina, que inclui Beverly Hills, Holmby Hills e Bel Air, existem propriedades que regularmente são vendidas por mais de 100 milhões de dólares americanos. Em Malibu, a exclusividade é diferente. Aqui está localizada a Carbon Beach, também conhecida como Praia dos Bilionários, onde as casas à beira-mar podem custar mais de 10 milhões de dólares americanos cada uma. Não é só caro. As casas e até os gastos diários aqui são altos. Como a cidade depende de carros, é normal para os residentes terem um ou mais veículos, geralmente de marcas de luxo. Isso inclui os custos com combustível, seguro, manutenção e estacionamento. Los Angeles também oferece vantagens culturais e de estilo de vida, como restaurantes renomados, locais de arte e música, além da proximidade da praia e das montanhas. O clima ameno o ano todo é outro motivo. Por que os ricos continuam a comprar propriedades aqui? Para aqueles que podem gastar, viver em Beverly Hills ou Malibu não é apenas uma residência. É um símbolo de sucesso, poder e acesso a um estilo de vida glamouroso que é raro no mundo. Número 3. Xangai. Na China, Xangai é uma das cidades mais caras e prestigiosas para se viver. É famosa pelo horizonte icônico e economia em rápido crescimento, especialmente nos distritos nobres da Bund e Pudong. De acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas da China, o preço das propriedades residenciais de primeira linha aqui pode ultrapassar 20 mil dólares americanos por metro quadrado. Os apartamentos de arranha-céus com vista para o rio Huangpu ou edifícios históricos geralmente custam milhões. Nos penthouses de luxo, o preço sobe ainda mais, assim como o aluguel. Nos distritos principais, você pode pagar de 10 mil a 10 mil yuan por mês apenas por um apartamento de alto padrão. E se você estiver comprando produtos importados e marcas de luxo, o preço pode dobrar ou triplicar devido a tarifas e custos de logística. Embora os custos de transporte público sejam moderados devido a uma das maiores redes de metrô da cidade, ainda é caro ter seu próprio veículo. Em Xangai, você precisa ganhar um leilão de placas de licença que pode chegar a mais de 10 mil dólares americanos. E ainda há o acréscimo de altas taxas de estacionamento e pedágio. Existem políticas governamentais para controlar o mercado, como limitações em múltiplas compras de imóveis e propriedade estrangeira. Mas isso não diminui muito a demanda. Em lugares de valor histórico como o da Bund, a oferta é limitada, então os preços permanecem altos. Para aqueles que podem pagar, Xangai é mais do que um endereço. É acesso a compras de classe mundial, marcos culturais e um estilo de vida que mistura luxo moderno e tradição chinesa. Número 2. Seul. Na Coreia do Sul, Seul, particularmente os distritos de Gangnam e Itaewon, tornaram-se símbolos de luxo urbano na Ásia. Gangnam, famoso mundialmente pela música Gangnam Style, é o centro de negócios, moda e vida luxuosa. De acordo com o Conselho Imobiliário da Coreia, o preço médio de um apartamento em Gangnam pode ultrapassar 10 mil dólares americanos por 3,3 metros quadrados. Se for um arranha-céu de luxo com vista de 100 dólares ou próximo a escolas de alto nível, vale milhões. A febre da educação tem um grande impacto no preço das casas aqui.
Devido à alta qualidade das escolas e centros de tutoria privada em Gangnam, muitas famílias estão dispostas a pagar um prêmio para morar perto daqui. Em Itaewon, o clima é internacional, famoso pelo estilo de vida cosmopolita, gastronomia internacional e vida noturna, que atrai locais e expatriados. Mas o custo de vida também é alto, desde a comida, compras até produtos importados. Embora o transporte público seja barato e eficiente, possuir carro é caro por seguro, estacionamento e impostos. Seul é a casa de grandes conglomerados como Samsung, Hyundai e LG, bem como das crescentes indústrias de filmes e moda K-pop. Além disso, a baixa taxa de criminalidade e a infraestrutura moderna aumentam a atratividade da cidade para os ricos, sejam eles locais ou estrangeiros. Para aqueles que buscam prestígio, acesso às melhores escolas e ao centro da economia da Coreia do Sul, Gangnam continua sendo o endereço definitivo. Mesmo que isso signifique ter um dos preços imobiliários mais altos de toda a Ásia. Número 1. Aspen. No meio das montanhas rochosas no Colorado, encontramos Aspen, uma antiga pequena cidade mineradora do século XIX, que hoje é um dos destinos mais caros e exclusivos do mundo. Famosa por resorts de luxo, imóveis caros e casas de celebridades. De acordo com relatórios do mercado imobiliário, o preço médio de uma casa aqui ultrapassa $2.000 americanos por pé quadrado. As propriedades de luxo podem chegar a dezenas ou até centenas de milhões. Em 2022, houve uma venda de casa aqui que ultrapassou $70 milhões americanos. Um novo recorde para o local. Aspen não é popular apenas no inverno. No verão, também é visitado para caminhadas, festivais de música e eventos culturais como o Festival de Música de Aspen e o Clássico de Comida e Vinho. Por isso, muitos proprietários de imóveis aqui o utilizam o ano todo, não apenas durante a temporada de esqui. A terra disponível é limitada. Pode ser construído, pois está cercado por floresta nacional e montanhas, o que torna os controles de desenvolvimento rigorosos. Por isso, o preço das propriedades restantes sobe ainda mais. A economia de Aspen é centrada no turismo, imobiliário e recreação ao ar livre. Aqui há 4 áreas principais de esqui: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk e Snowmass. É visitado por esquiadores de várias partes do mundo. Sua localização também é um pouco isolada. Há um pequeno aeroporto regional que recebe jatos privados e voos comerciais limitados. Mas a maioria ainda passa por Denver e dirige por 4 horas para chegar aqui. Para alguns, isso representa um custo e esforço adicional. Mas para os ricos, é mais um motivo que torna a Aspen exclusiva. No final, viver aqui não é apenas sobre o endereço ou a casa que você possui. É sobre o estilo de vida, uma combinação de beleza natural, privacidade, comodidades de classe mundial e prestígio que raramente são alcançados mesmo em outros destinos de luxo no mundo.